Pronto, boa noite, pessoal. Aqui está gravando a partir de agora. Então, na aula passada, nós estudamos sobre a integração de dados. A gente viu como fazer insert, update, select e delete, as 4 operações comuns do banco de dados no PHP, fazer a integração do PHP com MySQL. Só ficou faltando um segundo exemplo de integração de dados, que é um select. Tá? Então, eu vou abrir a mesma aplicação da aula anterior. Inclusive, no ambiente virtual, eu já coloquei ela totalmente completa, já com todos os passos a passos relacionados à integração de dados. Mas hoje a gente vai fazer aqui um select geral. Na aula anterior, no vídeo que vocês acessaram da aula passada, do dia 4, eu mostrei como fazer uma busca. Você vai digitar alguma informação, clicar no botão buscar. O PHP vai buscar aquela informação no banco de dados e vai trazer ela para a tela. Então, ou seja, eu fiz um select com filtro, com query, com busca. Hoje eu vou fazer o select geral, que a gente chama de listão, quando você precisa listar os valores que estão armazenados no banco de dados. Compartilhar uma tela. Vocês... Vou jogar a tela aqui. Pronto. Então, esse aqui foi o exemplo que a gente estava trabalhando na aula anterior, tá? Então, eu tenho aqui, a gente fez o cliente cadastrar, nós digitamos, por exemplo, o CPF, o nome do telefone, clicamos no botão cadastrar e o registro foi gravado no banco de dados. Nós fizemos o cliente pesquisar, onde eu posso digitar um CPF e pesquisar esse cliente. E hoje nós vamos fazer um listar. O que é que vai ser esse listar? Eu vou exibir o CPF, o nome e o telefone de todos os clientes que estão armazenados no banco de dados. Tranquilo? Então, gente, eu vou agora abrir o NetBeans, vou parar essa tela. E vamos para a programação lá no NetBeans, tá? Então, no NetBeans, eu tenho aqui uma janela, uma tela, na verdade, uma página chamada Cliente Listar. Essa página Cliente Listar, o que é que ela tem? Ela tem uma tabela, então, table, PR, CPF, nome e telefone. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar todos os nomes do CPF e telefone. Para isso, eu vou preencher essa tabela, né, com as linhas que estão no banco de dados relacionadas aos clientes. Então, cada cliente que for armazenado, eu vou mostrar o CPF, o nome e o telefone em uma TR e nas suas TDs. Então, o preenchimento das TRs, das TDs, vão ser feitas de forma automática. Vai buscar no banco de dados, trazer e preencher aqui na tela. Então, todo o nosso processo de conexão de dados, nosso primeiro passo, nós vamos fazer aqui a abertura da tag do PHP. Vou olhar um pouquinho. Então, nós vamos abrir aqui a tag PHP. E eu vou agora fazer o include. Então, na aula passada, nós vimos que existe um arquivo que eu chamei de conexão de banco de dados. Esse arquivo conexão banco de dados contém todas as funções relacionadas à integração com o banco de dados, ou seja, o nome do servidor, o nome do banco de dados, o nome da tabela e também as funções que fazem a execução de comandos e o retorno de dados. Então, eu preciso fazer, antes de tudo, o include desse arquivo que contém todas essas funções. Eu estou fazendo essas funções nesse arquivo de conexão para que a gente não precise fazer essas funções cada vez que utilizar. Tá? Basta fazer a chamada dessas funções que estão codificadas dentro de conexão do banco de dados. Então, eu vou escrever aqui agora um comando select. Tá? Então, vou criar uma variável chamada SQL. Nessa variável SQL, eu vou fazer um select nessa tabela. Então, select, asterisco, ou seja, todas as colunas, from cliente, order by, nome. Então, select, asterisco, from cliente, order by nome. Então, eu estou fazendo uma busca de todos os registros que estão na tabela cliente ordenado pelo nome. Então, nosso SQL já está aqui em uma variável. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso executar esse comando no banco de dados. Então, para isso, uma vez já incluído esses arquivos, nós vamos criar uma variávelzinha aqui chamada resultado. E resultado vai receber o retorno de uma função chamada retorna dados.
Retornar dados foi feito na semana passada. Então, retornar dados, o que é que ele faz? Ele executa um comando SQL, traz esse resultado em uma tabela de dados, em uma matriz de dados, e armazena isso aqui em uma variável. Então, o que é que eu estou fazendo? Se tiver 20 clientes cadastrados, eu estou pegando aqueles 20 clientes e gravando aqui em resultado. Então, pense em resultado como se fosse uma matriz com todos os dados, com todas as linhas de dados que estão armazenados nessa tabela cliente. Aqui eu não fiz nenhum filtro, eu só estou simplesmente buscando todo mundo, mas ordenando então pelo nome. Então, o resultado contém várias linhas de dados com os registros que estão armazenados no banco de dados. Tá? Lembrando que cada linha contém as colunas, os campos relacionados ao cliente, ou seja, o nome, o CPF e o seu telefone. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, pessoal, nós vamos fazer aqui embaixo, tá? Para poder preencher essa tabela com os dados que estão em resultado. Então, aqui em resultado, eu tenho várias linhas de dados. Eu preciso percorrer cada uma dessas linhas e mostrar as colunas que estão em todas as linhas, tá? Então, eu vou para a linha 1, mostro todos os dados que estão na linha 1. Depois, vou para a linha 2, mostro todos os registros que estão na linha 2. Vou para a linha 3, mostro todos os registros que estão na linha 3 e assim sucessivamente, até terminar todos os clientes que estão armazenados no banco de dados. Então, vamos vir aqui antes da TR e vamos abrir novamente o PHP. Tá? Então, estou abrindo aqui um código PHP. Tá? Vou finalizar ele aqui. E vou fazer o seguinte. While, enquanto, e aí eu vou pegar todas as linhas que estão armazenadas nessa matriz resultado. Vou criar uma variável chamada linha. Linha vai ser igual a MySQL e fetch assoc. Essa função nós utilizamos na aula anterior. A função MySQL fetch assoc, ela vai pegar uma linha de dados que está dentro de uma matriz com todos os dados. Nesse caso, a matriz com todos os dados, com todos os registros que estão em cliente, está em resultado. O que MySQL fetch assoc faz é pegar uma linha do que está nessa matriz de dados e armazenar isso em uma variável, que eu estou chamando aqui essa variável de linhas. Então, eu estou usando esse while para quê? Enquanto existirem linhas dentro de resultados, eu vou preencher essas linhas com suas respectivas colunas. Vou apagar aqui essa chave. Então, vamos lá. Eu vou pegar agora cada uma das colunas que estão em uma linha. Vou pegar o CPF, vai ser linha. Aqui entre colchete, pessoal, fica o nome da coluna que está nessa tabela que você quer buscar. Eu quero buscar a coluna CPF. Então, vou colocar aqui dentro de linha, vou buscar a coluna CPF. Geralmente, eu nomeio as minhas variáveis com os mesmos nomes das colunas de uma tabela do banco de dados, para poder facilitar esse trabalho, tá? Então, CPF, vou buscar o nome, linha, novamente linha, nome, e depois vou buscar o telefone. Então, repetindo. Primeiramente, eu estou criando um comando de select para poder buscar informações que estão em uma tabela de dados. Depois, o resultado desse select eu vou guardar dentro de uma variável. Essa variável funciona como uma matriz, com várias linhas e várias colunas, guardando então os dados retornados pelo select. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso percorrer essa matriz, linha por linha, para mostrar os valores que estão dentro dela. Que valores? O CPF, o nome e o telefone. Então, estou fazendo um while. While, linha, é igual a MySQL fetch assoc. Essa função MySQL fetch assoc, ela vai pegar dentro de uma matriz de dados uma linha. Eu estou jogando essa linha inteira dentro da variável linha. Aqui embaixo, eu estou pegando as colunas e gravando esses valores em variáveis. Pronto. Vou finalizar aqui esse código PHP. Observe, pessoal, que meu while ele começou aqui, ó. Mas eu só vou fechar ele lá embaixo, porque eu quero que esse comando que está aqui em HTML seja executado
dentro desse while. Então, por isso que eu estou deixando as TRs e ATDs dentro dele. Eu só vou fechar esse while lá embaixo. Agora, aqui dentro, eu vou fazer o preenchimento, tá? Ou seja, eu vou mostrar os valores que estão em variáveis nas TDs. Então, eu vou colocar aqui agora. PHP, eco, CPF, PHP, eco, nome. E nessa outra coluna eu vou colocar PHP, eco, telefone. Tá? Então, estou armazenando agora, dentro de cada uma das TDs, o CPF, o nome e o telefone. Tem a última TD. Agora eu preciso fechar esse while. O while começou aqui. Ó. Eu vou fechar depois de ter preenchido toda a minha TR com as TDs. Então, cá embaixo, eu vou abrir aqui novamente um código PHP. Vou finalizar. Esse while por aqui. Então, esse é o código que ficou faltando na aula anterior para a gente poder fazer a listagem dos dados, ou seja, pegar as informações que estão em uma tabela de dados e exibir como se fosse uma tabela, né? Mostrar os dados em linhas e mostrar os dados em colunas. Eu vou executar. Ó. Antes de tudo, eu vou fazer um cadastro de alguns clientes. Vou colocar aqui 000, Gilan. Compartilhar a tela com vocês. Vou fazer alguns cadastros. Então, CPF, um nome e um telefone. Cliente cadastrado com sucesso. Isso aqui a gente fez na aula anterior, que foi o insert. Vou cadastrar mais um outro cliente. Como o CPF é a chave primária, tá? Vou colocar uma outra chave primária diferente. Carlos dos Santos. Vou deixar trocar o telefone. Cliente. Vou cadastrar mais um. Mais um outro. Ensina. Por fim, o Janailton Pino. Cadastrar. Então, eu cadastrei aqui cinco registros, 5 linhas de dados. Em cada uma das linhas contém o nome, o CPF e o telefone. Então, agora, eu vou vir aqui no listar e olha só o resultado. Tá? Alan, Alana. Aqui eram outros registros que já estavam lá, tá? Da aula passada. Ana Silva, Janailton, João, Naum e Regilan. Tá? Então, estou fazendo a listagem. Ou seja, enquanto existir linhas de dados, eu vou pegar essa linha, vou pegar cada uma das colunas e jogar em uma das TDs. Mas esse processo ele tem que ser feito todo dentro de um while, para ele poder percorrer cada uma das linhas existentes no banco de dados. Tá? Tudo bem? Isso era a única coisa que ficou faltando na aula passada. Como já eram mais de 8 horas, eu parei e aí deixei para mostrar esse complemento aqui na aula de hoje. Aí eu recomendo, tá? Quem não estava presente ou que ainda tem dificuldade, que reassista a aula passada, onde expliquei esse processo, tá? Não só a aula, tem mais um outro vídeo, que eu já deixei gravado antes da aula, onde eu explico também esse processo de conexão de dados. E tem também um material, um slide, explicando as funções necessárias para conectar dados. E todo esse exemplo de integração, pessoal, ele está lá no ambiente virtual. Então, eu deixei ele de forma completa, inclusive com a base de dados também, para que vocês possam colocar no computador de vocês, estudar o código, enfim, terem esse conteúdo em mão. É um dos conteúdos que eu acho mais importantes dentro dessa parte de estudo, porque você sabendo integrar uma base de dados, você consegue desenvolver praticamente qualquer tipo de
sistema de informação, já que os sistemas de informação, eles utilizam, né, um banco de dados para o armazenamento de dados. É claro que se fosse uma situação normal, a gente ia fazer vários exemplos de integração de dados, tá? Se estivéssemos com aula presencial ou com aula remota, ia passar uma série de atividades, uma série de exemplos. Essa aula iria render mais aulas, tá? Mas, enfim, eu estou trabalhando nessa pegada com vocês. Desde junho, cada aula, um assunto. Então, eu condensei a parte de banco de dados em uma aula, tá? E esse complementozinho que estava faltando hoje, tá? Quando a gente voltar remotamente, tiver a oportunidade, de fato, de começar a aula para valer, aí a gente vai gastar um tempo muito maior na parte de banco de dados, tá? Porque aí eu vou poder passar atividades para vocês, vou cobrar, vou corrigir, vou refazer, vou fazer outros exemplos. E aí a gente vai gastar mais tempo falando sobre integração de dados, que é um dos assuntos mais importantes. Mas, para efeito de conhecimento, eu deixei uma aula gravada e deixei também a aula online que teve na aula anterior. Então, assim, eu já tenho um conteúdo legal aí para vocês entenderem esse processo de integração de dados. Tudo bem? Beleza, não? Beleza, Alan. Tá? Gente, e agora um último assunto também, que é a parte de banco de dados. Eu digo um último assunto porque, na verdade, a gente vai voltar a estudar esses assuntos todos novamente, né? De forma remota, mas em formato de aula para valer, tá? Que é um assunto importante também, mas aí já envolve banco de dados, então eu vou fazer diretamente no MySQL, que é o comando inner join, tá? Esse comando inner join, ele é utilizado dentro do select quando a gente precisa fazer consultas no banco de dados que envolvem mais de uma tabela. A gente aprendeu nesses encontros que eu posso fazer um select, que é o comando de busca, selecionar, mas eu seleciono dados de uma única tabela no comando só. Agora com o inner join, não, eu posso pegar valores que estão em diferentes tabelas e mostrar em um comando select só. Claro, desde que essas tabelas estejam relacionadas. Isso só vai funcionar se existir um relacionamento entre as tabelas. Eu vou abrir aqui o MySQL, tá? Pelo PHP MyAdmin, para a gente estudar isso aí. Só compartilhar a tela. Conseguem todos verem a tela do PHP MyAdmin? Beleza, gente. Então, olha só. Existe aqui uma tabela, uma base de dados chamada vendas, tá? Vendas é uma base de dados composta de várias tabelas: clientes, fornecedores, lotes, produtos vendidos, tipos, vendas e vendedores, tá? Ou seja, é uma base de dados com 8 tabelas. Essas tabelas já estão preenchidas, tá? Preenchidas com vários dados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cruzar essas informações. Por exemplo, se eu vim aqui na tabela produtos e vim aqui em colunas, a tabela produto ela tem seus dados de produtos, como apresentação, descrição, vendas, estoque, preço de custo e princípio. Mas ela também se relaciona com a tabela fornecedor, onde eu tenho aqui o código do fornecedor, e ela se relaciona também com outra tabela chamada tipo, código do tipo. Tá? Código do tipo é referente à tabela tipo, que contém que tipo de produto ele é. Então, aqui na tabela produto, eu não tenho o nome do fornecedor, mas eu posso buscar o nome do fornecedor na tabela fornecedor, porque a tabela produto se relaciona com o fornecedor. Tá? Uma vez relacionadas as tabelas, eu posso buscar qualquer tipo de dado que esteja em uma das tabelas relacionadas, sem nenhum tipo de problema. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o SQL e eu vou executar um comando. Eu vou buscar select, vou aumentar um pouquinho para vocês visualizarem melhor. Select, eu vou buscar a descrição, eu vou buscar o estoque e vou buscar o código do fornecedor. From, nome da tabela, produtos. Então, o que eu estou buscando? Estou buscando 3 colunas que estão na tabela produto. A descrição, o estoque e o código do fornecedor. Vamos executar esse comando e ver o que é que
vai trazer. Opa. Descrição, estoque. Ah, tá. Esqueci de selecionar o banco. Banco de dados, vendas. Agora sim. Olha só. Então, eu tenho todos os produtos aqui. No plantio, estoque, código do fornecedor. Mas eu não quero mostrar o código do fornecedor. Eu quero que seja mostrado, pessoal, ao invés do código, eu quero que seja mostrado a coluna descrição do fornecedor e o endereço dele, ou a cidade dele, tá? Vou mostrar então, na tabela produto, a descrição e o estoque, e da tabela fornecedor, eu vou mostrar a descrição do fornecedor e a cidade. Então, agora o nosso SQL, ao invés de mostrar somente colunas que estão na tabela produtos, eu vou mostrar colunas que estão na tabela produtos e estão na tabela fornecedor. Então, vamos refazer isso aqui, tá? Então, vou reescrever o comando select. Select. Tá? Agora, como eu vou buscar dados que estão em duas tabelas, eu vou utilizar o nome da tabela. Então, por exemplo, de produtos, eu quero a descrição. De produtos, eu quero a quantidade no estoque. De fornecedor, então eu vou colocar o nome da tabela fornecedores, eu quero a descrição. E de fornecedores, eu quero também a cidade. Então eu coloco o nome da tabela, ponto, o nome da coluna naquela tabela que você quer buscar. Agora no from, aí eu vou colocar agora as tabelas onde eu estou buscando os dados. Então a primeira tabela é a tabela produtos. Então, ó, from, produtos. E aí eu tenho que relacionar produtos com fornecedor, pois há um relacionamento entre eles. Então eu coloco aqui, ó, from produtos, inner join, o nome da tabela que ele relaciona, fornecedores. E agora eu uso um comando chamado on e vou indicar como é que ocorre a relação entre as duas, ou seja, a ligação entre a chave primária e a chave estrangeira. Aí vamos olhar aqui, ó. Na tabela produtos, eu tenho o código do fornecedor. Então, eu vou relacionar o código do fornecedor que está em produtos com o código do fornecedor que está em fornecedores. Então, vamos colocar assim, ó. From produtos, ponto, código do fornecedor. O código do fornecedor que está em produtos tem que ser igual ao código do fornecedor que está em fornecedor. Então, o inner join, esse bloquinho que está aqui, ó, ele é utilizado para cada relacionamento existente entre as tabelas. Vamos executar agora. Então, eu tenho o nome do medicamento, o estoque, a descrição aqui do fornecedor e agora a cidade onde aquele fornecedor se localiza. Tudo bem, gente? Eu vou fazer mais um exemplo, tá? Então, vamos pegar mais uma tabela que esteja relacionada aqui. Deixa eu ver. Pronto, tabela vendas, ó. Vendas, ela tem seu código de venda, mas ela tem um código do cliente. Então, vendas se relaciona com clientes. Então, eu vou fazer um comando que me mostre a data da venda, o valor total da venda e quem foi aquele cliente que fez essa venda, o nome dele. Então, vamos lá. Select. Então, de vendas, eu quero a data. De vendas, eu quero o valor total. Agora, de clientes, eu quero o nome dele. Então, estou buscando dados que estão na tabela vendas e estão na tabela clientes. Então, eu preciso colocar sempre o nome da tabela, ponto, o nome da coluna. Agora, from. Se fosse uma situação de uma única tabela, bastaria a gente colocar assim, né? Vendas. Mas como tem mais de uma tabela, cada relacionamento eu faço utilizando o comando inner join. Vendas,
inner join com clientes, from vendas inner join com clientes, on, eu vou citar como ocorre a relação entre clientes e vendas, on, vendas, ponto. O código do cliente que está em vendas tem que ser igual ao código do cliente que está em... O código do cliente que está em cliente, ou seja, o código do cliente que está em vendas tem que ser igual ao código do cliente que está em cliente. E assim a gente monta a relação entre as duas tabelas. Eu vou executar. Tá? Então, a data da venda, o valor total e o nome. Tá? E o nome desse cliente. Ok? Pessoal, esses eram os dois últimos conteúdos que eu tinha deixado para falar com vocês, tá? Vou parar essa tela aqui. Tá? Eram os dois últimos conteúdos, faltava pouquinho para terminar. Eu não terminei, na verdade, isso na aula anterior, porque como já era 8 horas, eu preferi não avançar, tá? Mas eram os dois últimos conteúdos que eu tinha programado para a gente estudar, tá? Então, tivemos ao longo desse período aí 10 ou 11 encontros, não estou lembrado, mas desde junho que a gente vem fazendo esse trabalho, né? Sempre às terças-feiras. Então, desde que a gente começou, eu nunca parei, fiz aí todas as terças e deixei aí diferentes tipos de materiais para vocês, seja o material das aulas gravadas, seja o material dessa aula online que eu sempre estou colocando ela posteriormente, já no dia seguinte eu já coloco ela no ambiente. Deixei exercício, deixei material texto, deixei muita coisa lá para vocês trabalharem, tá? Isso é um pouco do que a gente ia estudar ao longo desse semestre, tá? Então eu creio aí que a missão foi cumprida e vocês têm já um bom material, conseguiram, né, nesse período, mesmo que não aplicando isso, né, no computador diariamente, mas o fato de estar aqui dentro da aula, estar ouvindo, né, tudo isso que eu estou falando, já fica alguma coisa aí na cabeça para quando a gente poder voltar, já está esse conteúdo mais ou menos destrinchados aí para vocês. Claro que eu vou fazer isso tudo novamente de uma forma mais suave, tá? Mas a minha proposta inicial foi ter esses encontros para que a gente pudesse se encontrar e manter, de certa forma, uma série de rotinas de estudo, tá? Para que vocês não ficassem aí totalmente parados e dispersos, tá? Agora, eu queria que vocês me ajudassem. Eu coloquei dentro do ambiente virtual uma pesquisa, tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês verem. Ainda tenho aqui 5 minutos antes de cair. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Dentro do ambiente virtual, pessoal, no encontro de hoje, que eu chamei aqui de encontro 10, então foram 10 encontros, tá? 11 de agosto, encerramento, tem aqui, ó, avaliação sobre o curso. Aí queria que vocês acessassem aqui a avaliação sobre o curso, pode fazer isso ao longo da semana, tá? É importante esse feedback para mim, tá? E vai ter aqui, pessoal, uma série de perguntas, tá? Para vocês responderem, tá? Vocês podem responder o que vocês acharem, tá? É tudo anônimo, não vai chegar para mim quem foi que respondeu cada uma dessas perguntas, tá? Mas isso vai me ajudar a melhorar esse curso, os próximos cursos à distância. Enfim, essa avaliação de vocês é importante para mim. Acho que teve 4 pessoas que já responderam, já estão lá, eu já li as respostas, e isso me ajuda muito como um feedback para melhorar os próximos materiais, tá? Toda essa parte de educação à distância é desafiadora nesse momento, tanto para nós, professores, quanto para vocês, alunos, né? Então, esse retorno e essa avaliação que vocês vão fazer aqui sobre o curso, tá? Vai me ajudar bastante aí a melhorar isso, para quando vocês estiverem estudando de fato, remotamente aí pelo IFBA, a gente fazer isso da melhor forma possível. Beleza, gente? Então, eu queria me despedir de vocês, tá? Agradecendo a
a colaboração de vocês, a boa vontade de vocês estarem estudando aí, se disponibilizando, reservando esse tempo aí nas terças-feiras para estar ouvindo, para estar debatendo, para estar assistindo de alguma forma esses conteúdos. Acredito que foi legal, que foi importante para vocês não ficarem totalmente parados. A gente vai voltar a se encontrar, mas aí eu vou esperar agora a resposta da escola para dizer, olha, a partir de agora pode começar para valer, e aí a gente recomeça isso de uma forma mais oficial, né? Já que tudo isso que eu fiz para vocês foi uma forma, posso dizer assim, não oficial, né? Digamos, não, as aulas não vão ser computadas como aulas. Beleza? Dilan, quando voltar, vai voltar o assunto do como tivesse começando o semestre ou vai seguir? Eu vou preferir, Alan, começar do começo. Assim, eu acho que fica melhor, tá? Do que a gente tentar fazer algo de quando parou. Eu vou retomar, mas assim, até onde eu dei aula, eu vou retomar só que de uma forma mais rápida, para depois dar uma sequência normal ao conteúdo. Mas é difícil eu dizer assim, pessoal, vamos continuar a partir de agora, porque tem muita gente que não acompanhou, por exemplo, esse curso, e aí precisaria revisar um pouco os conteúdos, né? Então, eu acho que para garantir um melhor aprendizado para todos, eu vou retomar a disciplina do zero, praticamente. Agora, banco de dados, eu acho que não. Banco de dados, eu devo começar já a partir dos comandos. Eu não vou falar mais a parte de modelagem, não. PHP, que eu vou voltar um pouco do zero. Beleza. Beleza? Gente, vocês queriam saber algo mais? Fique à vontade, tá? Se quiserem perguntar alguma coisa, falarem alguma coisa. Hoje a nossa aula foi mais curtinha, geralmente eu termino por volta de 8, 8h10, tá? Hoje estamos terminando aí às 19h40, porque realmente faltavam esses últimos conteúdos, era uma bobagemzinha para poder terminar. Tranquilo? Então, vai cair. Quando cair, a gente já não volta mais, beleza? Então, por hoje, a gente está encerrado. Nos encontramos, então, aí, quando o IFA voltar remotamente, tá? E aí eu vou avisando a Daniel para informar vocês o nosso retorno. O bom é que vocês já estão habituados aí, de certa forma, com o ambiente, né? Então, fica mais fácil para vocês retornarem, já que vocês já sabem como é que acessam essas ferramentas. Beleza? Prazer enorme, então, gente, manter esse contato com vocês. Saúde. E aí nos encontramos na volta. Beleza? Boa noite, pessoal. Boa noite.